E agora a gente convida, nesse momento, os juízes de direito Rádia Rayane e Fábio Ataíde para levar a mensagem para vocês. O meu boa tarde a todos, né? Um evento informal, vocês não imaginam a alegria que eu estou aqui, né? É uma alegria que é comparada da minha chefe aqui, que vocês viram hoje de manhã. Eu queria saudar a todos de maneira muito afetuosa. Eu vou quebrar o protocolo, porque deveria saudar o nosso decano, os desembargadores na pessoa dele, mas vou saudar aqui a minha chefa, porque a desembargadora Zeneide é essa pessoa que nos desafia todos os dias, que nos impulsiona, que nos dá suporte para os projetos, nos dá autonomia. Essa mulher é incansável. Eu acho que incansável é uma palavra muito justa, muito certa para descrever a desembargadora Zeneide. É uma pessoa que tem a minha admiração. Então eu saúdo a todos os desembargadores na pessoa dela de maneira muito afetuosa, sem esquecer, obviamente, os desembargadores aqui presentes. Quero saudar os magistrados, as magistradas, servidores e servidoras, sintam-se todos saudados. A gente tinha preparado para vocês um evento, uma fala um pouco maior, mas em razão do adiantado da hora, esse tempo foi encurtado. Eu vou tentar falar rapidamente. Eu vim trazer para vocês uma vertente, Fábio vai continuar, de um trabalho que a gente faz na vice-presidência, que é o NUGEP-NAC. É um nome esquisito, diferente, se chamava NUGEP, depois virou NUGEP-NAC. E eu vou, como o tempo diminuiu, mudo o show. Eu vou falar mais rapidamente, vou falar mais diretamente e vamos ver o que é que vocês conseguem captar. Mas desde já eu me coloco à disposição de todos. Podem entrar em contato comigo em alguma dificuldade, em alguma dúvida que ficar. O meu e-mail funcional é @alencar. Nós estamos em todos os canais da vice-presidência. Podem ter certeza que se vocês acionarem, nós vamos, vai chegar até a gente, a dúvida. O NUGEP, eu vou trazer bem diretamente, o NUGEP, ele é uma rede, o NUGEP-NAC, ele congrega 2 órgãos em um só, né? A partir da resolução 6, ele virou NUGEP e NAC. O NUGEP, ele tem a responsabilidade de disseminar as informações sobre precedentes qualificados em toda a rede do tribunal. E, ao mesmo tempo, alimentar os bancos com os precedentes qualificados que nós formamos aqui. Eu não sei se vocês já pararam para pensar em como o precedente qualificado pode impactar na gestão da sua unidade. Será que esses precedentes qualificados que estão acontecendo lá no Supremo, ou às vezes até aqui mesmo no tribunal, porque nós já temos IRDRs, inclusive um percentual até bem razoável de IRDRs aqui no tribunal, como ele pode impactar na gestão da minha unidade? O que nós estamos percebendo lá, porque a vice-presidência trabalha com a admissibilidade recursal, é que, em razão do grande número de precedentes, hoje nós temos mais de 2.000 precedentes, então é impossível você manter isso em memória, eles têm sido cada vez menos utilizados. Então, a gente percebe que o processo sobe, ele passa, o advogado não percebe que aquela matéria ela é tema, a parte contrária também não, o juiz engoliu mosca e na apelação também. E, pasmem, às vezes até na admissibilidade recursal a gente engole mosca e leva um puxão de orelha do STJ. Então, está ficando muito difícil gerenciar. É necessário que haja vamos dizer, uma percepção de que a gente tem que fazer essa consulta, a gente precisa, toda vez que tem um tema novo, desconfiar, será que não tem um tema que é possível que a gente relacione ou correlacione esse processo? Não esperem que as partes identifiquem, porque às vezes não interessa a parte identificar, porque o precedente o desfavorece, e outras vezes porque ele não sabe mesmo. Então, atenção às assessorias, atenção aos gabinetes dos desembargadores, estejam sempre renovando essa consulta. Nós temos aí, se puder passar até, eu vou passar rapidamente, porque a gente não vai ter tanto tempo, mas passe ao final as nossas... nós estamos sempre fazendo a comunicação através de cards, através de e-mail e através de boletins. E às vezes isso parece tão chato, mas meu Deus do céu, fica sempre chegando. A gente tenta otimizar, nós incrementamos essas nossas informações com recursos de Visual Law, para tornar com QR Code, para tornar que você seja remetido direto ao julgado através do QR Code. Então a gente procura facilitar.
Mas a verdade mesmo é que nós só vamos conseguir dar um tratamento mais racionalizado ao precedente a partir do uso de inteligência artificial. Nós estamos fazendo as primeiras tentativas, né, Fábio, lá na vice-presidência, do uso de inteligência artificial, para que, quando o processo entre, ele já identifique, olha, isso aqui é um possível tema. E aí sim, você já alertado que seja um possível tema, fica mais fácil de você ir lá e identificar. Pensem que, se vocês conseguem identificar, principalmente nas varas de maior demanda, se você consegue, de maneira fundamentada, suspender aquele processo até que o precedente realmente se firme, isso pode ser muito interessante para a gestão. Isso não vai impactar negativamente na sua unidade se você alimentar corretamente o PJE, porque isso não vai contabilizar em taxa de congestionamento, e você vai conseguir dar uma demanda vai conseguir dar uma decisão mais estruturada, mais massificada e já em consonância com o que o Tribunal Superior decidiu. Isso é importante no primeiro grau e é muito importante no tribunal. Então, a gente precisa muito da adesão dos gabinetes do tribunal em duas searas. Nessa perspectiva da possibilidade de suspensão e numa segunda perspectiva. Nós temos percebido que, na hora de fazer o julgamento, os acórdãos, eles se retroalimentam de jurisprudência do próprio tribunal, por exemplo, o que é muito bom, porque, de uma certa maneira, você enaltece o julgado do tribunal. E quando a gente vai analisar, o julgado que cita vários outros julgados anteriores, ele está em consonância com o tema, mas ele não cita o tema. Ah, Rayane, mas qual é a diferença? O que é que vai fazer a diferença? A diferença é que quando a gente coloca a inteligência artificial, ele não identifica que é tema. Ele não identifica. Se você, no seu julgado, na sua ementa, na sua sentença, você cita a inteligência artificial imediatamente, ele vai identificar. Isso vai facilitar internamente para a gente, entrando a inteligência artificial, e vai facilitar também para as instâncias superiores. Então, assim, é importantíssimo que os senhores estejam ligados à cultura de precedentes. Eu penso que uma decisão hoje em que existe um tema e que o julgador dá a decisão desconhecendo o tema, ele é uma decisão que tem um déficit de fundamentação, porque é um precedente realmente obrigatório. Então, a gente precisa conhecer, precisa fazer realmente um esforço. Toda vida que pegar um caso novo, lança ali as palavras-chave. Os sistemas de busca são muito bons, são muito positivos, e eu acho que isso pode trazer um impacto muito interessante para as unidades. Nós vamos continuar insistindo no uso da inteligência artificial. Até o momento a gente não tem um índice de acurácia tão bom, né, Fábio? Enfim, mas nós vamos continuar tentando, porque eu acredito que esse seja o caminho, e eu espero que no próximo Lumiar a gente traga já um informe aí mais positivo. Eu vou passar rapidamente pelo NUGEP, porque eu queria abordar o NAC. Existe um órgão novo no tribunal, eu acho que é o órgão mais novo, porque o NAC foi criado pelo CNJ em 2020. E aqui no Estado, o NAC é o Núcleo de Ações Coletivas, ele visa dar um tratamento mais uniforme, encontrar soluções para que essas ações caminhem mais rápido, porque são aquelas ações que têm demandas massificadas. Para vocês terem uma ideia, nós temos processos hoje em fase de conciliação no NAC, envolvendo 56 mil servidores. São 56 mil potenciais ações individuais, certo? Então, esse é um órgão que tem um impacto atômico, né? Às vezes a gente está usando ali a bombinha para matar um problema muito grande, esse aqui não. Esse tem realmente um potencial de extinguir uma quantidade de ações muito grande. O NAC nasceu no Estado, inclusive eu quero dizer aos senhores, eu tive contato com diversos NACs do país. O NAC do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, ele tem uma atuação pioneira. As embaixadoras Eneide é como uma locomotiva muito forte, tangendo esses processos, porque em praticamente nenhum local do país eles estão conseguindo instalar uma instância pública de conciliação. Isso é algo que exige uma mudança de mentalidade muito grande, porque até então, o que nós pensamos do poder público, qual é a responsabilidade do poder público? Procrastinar para não pagar. E isso acaba saindo mais caro para o erário, porque o erário não tem condições de se defender de maneira eficiente de 56 mil ações.
É muito comum você conversar com o juiz de vara de fazenda e eles dizerem, rapaz, essas contestações, eles não trazem nada. Ó, tem gente até balançando a cabeça, é verdade, eles não trazem, eles não conseguem fazer. Então, no NAC, a gente chama os atores das ações coletivas, são direitos já acertados no processo de conhecimento e que aí a gente vai tentar otimizar e organizar essa parte de pagamento. A primeira ação foi a ação dos salários atrasados que aconteceram no governo passado, né? Essas ações, elas entulharam as varas de fazenda pública de uma maneira muito forte, impactando bastante nos números da vara, e era um direito absolutamente certo e lídimo, certo? O NAC, retorne aí, por favor, o anterior. O NAC, ele é um órgão formado por essas pessoas que estão aí, são 2 desembargadores e 5 magistrados, completamente imbuídos dessa função. E só nesse primeiro acordo, já assinado, nós inibimos aí, nós atendemos aí pelo menos 56 mil substituídos. Hoje nós temos no NAC, em todas as ações, passe o próximo, em todas essas ações em que nós estamos tentando acordo, certamente nós temos, assim, uma estimativa muito conservadora, mais de 200 mil substituídos aí. Nós estamos falando de um estado de 3 milhões de habitantes, aproximadamente, e 200 mil substituídos. Então, é um órgão é uma semente que foi plantada por essas pessoas sobre a presidência da desembargadora Zeneide e que o potencial dela é imenso. Nós temos 2 acordos já celebrados, um novo acordo que deve sair agora nesse próximo mês, está praticamente fechado, e outros processos que vão surgindo e vão sendo remetidos. A gente conseguiu coisas tão fantásticas. Nós descobrimos, por exemplo, encurtar o caminho, como o Estado chega e diz, olha, se você me entregar nessa planilha específica, o modelo de planilha, eu consigo checar os cálculos com mais facilidade. Quando a gente consegue convencer o sindicato a preencher a planilha que eles entregam, aí a gente consegue, em 30, 40 dias, que eles façam realmente a análise desses cálculos. E essa mudança foi sendo construída, foi sendo feita, a gente fecha o primeiro acordo, o valor, isso demora, são muitas audiências, às vezes a gente tem que recorrer ao COJUDE para tentar, e depois a gente tenta calendarizar esses pagamentos. Então, é assim que funciona o NAC, nós temos aí todas essas ações num processo que eu chamo de construção de uma nova forma de pensar a ação coletiva. Então, eu queria parabenizar todos os membros que estão, parabenizar a desembargadora Zeneide, que a agenda dela é completamente aberta para o NAC. Desde o primeiro momento em que eles pedem audiência, na hora que eu assumi, ela disse, olha, a minha prioridade é o NAC. Nós precisamos investir nesse órgão e precisamos dar seguimento a ele. Então é isso, eu vou passar para a Fábio, porque eu estou tomando o tempo dele, e dizer a vocês, assim, da minha alegria de estar trabalhando com coisas tão instigantes, tão importantes, e ao lado de pessoas tão maravilhosas. Trabalhar sobre a gestão do desembargadora Zeneide na vice-presidência, trabalhar ao lado de um Fábio Ataíde, que é um privilégio muito grande, porque ele é essa capacidade e esse gentleman. E queria parabenizar aos idealizadores do evento. Eu acho que nós estamos saindo de um período de escuridão mesmo, de trevas. Nós passamos muitas dificuldades, tivemos que nos reinventar, tivemos que segurar a barra em muitos momentos, e agora nós estamos todos aqui. E eu lembrei agora, eu gosto muito dessa fala dele, o Fábio já me ouviu citar, Augusto dos Anjos, né? Porque a esperança, ela não cansa, ela não murcha, né? Que vão-se os sonhos nas asas da descrença e voltem os sonhos nas asas da esperança. Vamos trazer de volta a nossa esperança, vamos fazer diferente e vamos alcançar os nossos objetivos, se Deus quiser. Obrigada a todos. Boa tarde, meu nome é Fábio Ataíde, vou ser bem breve, minhas saudações a todos, na pessoa do desembargador Amaury, o decano do tribunal. E eu gostaria de fazer um convite a alguns membros da equipe do GMF, Henrique Baltazar, que é o coordenador criminal. Pode vir aqui, Henrique, só para apresentá-lo.
Gustavo Marinho está por aqui? Está aqui. Diego não está, mas Felipe está. Felipe também audiência de custódia. É uma forma da gente representar a quantidade de servidores. A quantidade de servidores que atuam nessa área do GMF. Bem, eu vou ser bem breve. O recado que a gente tem que dar aqui, eu resumi em formas de princípios. Eu acho que não daria para falar tudo, mas observando um pouco como o CNJ vem trabalhando junto ao Tribunal de Justiça e essas experiências todas ao longo desses anos, eu resumi aqui em 4 princípios, mas vou falar só em 3, que talvez explique melhor o fenômeno pelo qual nós estamos passando, né? Então, quais são esses princípios? Vamos dizer, quais são esses novos princípios da gestão dentro da administração? Eu chamo de princípio da incompletude. Eu não sei se vocês já sentiram isso, mas eu sinto isso. O princípio da incompletude é que nada que a gente faz está completo, né? E o pior é isso. A gente tem que fazer tudo completamente. A absorção de demandas cada vez é maior. E nada que eu faço está completo, mas eu tenho que fazer tudo completamente. E os órgãos estão se sobrepondo. Talvez essa impressão que tem é que os órgãos estejam se sobrepondo em razão dessa nova postura da incompletude, né? A gente não sente mais, pelo menos a impressão que eu tenho, que o que eu estou fazendo é completo, ou a tarefa que eu faço se resolve ali, mas sempre é uma tarefa que demanda outra pessoa, e outra pessoa faz a tarefa que eu faço. Essa talvez seja o desafio da incompletude e justamente explica muito onde eu estou, que é lá no núcleo de cooperação. Então a gente concorre com a ouvidoria, concorre com a corregedoria, mas aí, o que é ouvidoria, o que é corregedoria, o que é núcleo de cooperação? Bem-vindo à incompletude. Os 3 órgãos fazendo a mesma coisa. Às vezes fazendo a mesma coisa, mas um completando o outro. Então, o meu desafio, acho que o desafio de todos, porque todos aqui, pelo menos os juízes, também são juízes de cooperação. Isso é incompletude. Todo mundo aqui é juiz de cooperação. E eu estou como juiz de cooperação também. O nosso desafio é entender o que é essa cooperação, ou construir o que seria essa cooperação, para que também a gente não atrapalhe as atividades da ouvidoria, ou da corregedoria, ou dos muitos outros órgãos. Temos muito que aprender. A Rede Nordeste foi inaugurada este ano, né? E essa Rede Nordeste de Cooperação é uma rede que se abre para a Justiça Eleitoral, para a Justiça Federal. Nós podemos integrar isso em núcleos de Justiça 4.0. Os projetos ainda estão para surgir e nós temos muita dificuldade mesmo de angariar, né, recursos, ideias, estrutura de pessoal. Tudo isso é um desafio para todo mundo. O núcleo de cooperação possui um sistema. Quem quiser saber qual é o sistema do núcleo, para que você faça a demanda de cooperação, essa demanda de cooperação cai lá no nosso setor, e esse setor vai em busca de, né, dar suporte às suas demandas. As demandas podem ser as mais variadas possíveis. Como eu disse, nós estamos na incompletude, se faz de tudo e nada ao mesmo tempo. O outro princípio bastante importante que eu acho que é o princípio da rede de referência. A rede de referência é justamente agora que a gente trabalha, sempre analisando quem são as outras pessoas ou os outros órgãos que interagem conosco, né? Cooperação faz isso também, nós fazemos redes de referência. E o GMF é uma porta de entrada de rede de referência. Por quê? Se você precisa de um serviço, qualquer serviço hoje, no Tribunal de Justiça, na área criminal, o GMF é o órgão aplicador da rede de referência. Nós vamos em busca dos outros setores, dos outros serviços do Estado para atender a sua demanda. Somos uma grande porta de entrada que se abre para muitas outras portas de entrada também. Então, escritórios sociais, centro de atenção à vítima, ações, né, de pessoas em situação de rua, tudo isso passa hoje pelo GMF. Audiência de custódia, Henrique Baltazar com a parte de execução, Gustavo com a parte de trabalho, Felipe com a audiência de custódia. Esses são os juízes que fazem a aplicação desse princípio de rede de referência.
onde está o quê, quem está fazendo o quê, todo mundo faz a mesma coisa, não há mais caixinhas tão prontas. Aqui tem uma equipe do CNJ, está aqui. Quem quiser mais conhecer sobre os serviços que são ofertados, saindo daqui eu vou para a sala de multiuso, os juízes da área criminal, pelo menos ainda que não ouviram falar em escritório social, alguns juízes que querem instalar algum centro especializado de atenção à vítima. Como fazer isso? Nós já temos um centro de Natal, a Arbex está por aqui, já fechamos o centro de Mossoró, Renato, que é o juiz de referência, vamos fechar mais também Currais Novos, também Caicó, Parnamirim, quem sabe na sua comarca. São Gonçalo também, bem, são muitas coisas. O último princípio que eu gostaria de mencionar, essa diversidade, é o princípio de multiportas, né? O desembargador Delermando já falou, eu acho que agora são muitas portas de entrada, essas portas de entrada remetem a rede de referência. Muito obrigado.